nessa abertura de aula que um algoritmo é um conjunto finito de regras com passos pré-definidos e operações que podem ser matemáticas, lógicas, né, para a resolução de um problema. Dentro do computador, então, a gente executa, né, cria e executa os algoritmos, mas nós executamos algoritmos a todo momento, no dia a dia, quando a gente está em casa. E aí eu queria que você tentasse explicar para mim, assim, em passos. Primeiro, eu fiz isso. Segundo, eu fiz isso. O que você fez hoje, desde que você acordou, para conseguir assistir a aula da professora Adriana, que foi 1h30 da tarde? Conta, inclusive, se teve algum problema, se você teve que resolver de alguma forma. Conta para mim como foi o seu dia, desde que você acordou. Vamos lá. Tá, primeiramente eu acordei, né, desliguei o meu despertador, mexi um pouco no meu celular, levantei, tomei café, peguei o notebook, liguei meu celular também no aplicativo do Mobly, sei lá como fala, e assisti aula de física e história. Certo. Logo em seguida eu desliguei, né, fiz o que eu tinha para fazer em relação à física, almocei, deitei um pouco e vim assistir a aula. Perfeito. Olha, Eduarda, que coisa interessante, quando você comentou aí, você percebeu que você teve que resolver alguns problemas e prever alguns problemas que iam acontecer? Quando você colocou o celular na tomada e quando você colocou seu notebook para carregar, você já não estava tentando resolver possíveis problemas? Sim, então isso é um algoritmo. Olha a característica: resolução de problemas em passos, né? Passo a passo, para que você conseguisse chegar até o momento das aulas em condições de assisti-la. Você acessou o Moodle, que foi um outro passo, uma sequência, também como resolução de um problema específico, que era assistir a aula. E tem uma coisa muito engraçada aqui, que a gente pode até brincar, que você fala assim, ó, eu acordei, aí você fala, ficou no celular, não é? Não foi isso? Sim. Acordou e ficou no celular um pouquinho. Já existe a hipótese de você ficar no celular e depois acordar? Não. Tem como, galera? Não tem. Não. Isso é uma característica forte do algoritmo. Por quê? A ordem dos passos interfere na resolução do problema. Você primeiramente tem que prever a ordem dos passos. Assim como o primeiro passo seria colocar o celular e o computador para carregar, antes de iniciar a aula de química que você comentou. Então, isso é característica forte de um algoritmo, seja no seu dia a dia, seja num problema computacional. A gente acaba seguindo essas mesmas regras do algoritmo humano para transcrever dentro do computador. Muito obrigada, Eduarda, pela contribuição. E fiquei feliz de ouvir sua voz. A gente começa a transformar as pessoas em mais humanas, né? Obrigada, minha flor. Um beijo. Ok, turma? Eu vou pedir aí pro Thiago, até porque eu tô curiosa para ouvir a voz do Thiago, para contar para mim. Thiago, você já saiu de carro com seu pai alguma vez e o pneu furou, Thiago? Já. Já? Conta para mim como vocês fizeram para resolver esse problema. Bom, primeiro deixa eu tentar colocar aqui mais um contexto. A gente estava indo visitar meu avô, que ele não mora aqui. Ele vem passar uns tempos aqui na cidade, mas ele mora em outra. Daí a gente estava no meio da pista, descendo a serra, o pneu furou. Certo. Daí fez um puta barulho, todo mundo assustou, a gente encostou no acostamento. Meu pai desceu do carro, ele sempre leva o kitzinho dele, o canivete, as coisas para trocar a roda. Ele foi ver,
o que tinha acontecido, já imaginando o problema. Certo. Ele viu que o pneu tinha furado, daí ele ergueu o carro com o macaco, desparafusou as soldas, colocou o step, nisso um guardinha chegou, começou lá a ajudar ele e tal. Até porque era vamos dizer assim, num lugar meio isolado, assim, e tava de noite, mais de noite. Daí ele trocou o pneu, parafusou de novo os pneus, abaixou o carro com o macaco, guardou tudo, entrou no carro e foi embora. Perfeito. Daí a gente foi pra cidade lá. Perfeito, você pontuou aí tudo muito passo a passo, que é muito legal, bem passo a passo. E na história, né, no algoritmo que o Thiago descreve, tem uma outra característica forte dos programas do computador. Um dos passos, no caso que ele citou aí, quando você vai colocar um passo dentro do algoritmo, você tem que ter certeza que ele é possível de ser realizado. Por exemplo, ele conseguiria trocar o pneu sem antes ter checado se ele tinha as ferramentas? Não conseguia, né, Thiago? Então, ele foi até as ferramentas, identificou que tinha as ferramentas e, por isso, ele executou um passo. Então, um passo dentro do algoritmo deve ser possível de ser executado. E dentro do contexto do Thiago, acontecem coisas que são bem computacionais, por exemplo, chegou um guarda para ajudar. Tem até uma palavra que a gente usa na computação, se apareceu um guarda, pode acontecer algumas coisas ali dentro. Você poderia ter levado uma multa de repente, se tinha parado o carro irregularmente. Ou então, se o guarda apareceu, ele pôde te ajudar. Então, na história do Thiago, como ela foi contada mais metodicamente, a gente começa a trazer novos elementos da programação, que é a palavra se acontecer alguma coisa no meio, algo novo pode acontecer também. Então, eu peguei a contribuição, obrigada, viu, Thiago, de vocês, para justamente falar sobre essas características do algoritmo. Deixa eu voltar aqui. Sobre essa característica do algoritmo. Deixa eu voltar na apresentação, que eu estou com tanta tela aberta. Ok. Então, a gente já conseguiu conceituar o que é o algoritmo e a gente já entendeu que a forma mais simplória de construir um algoritmo, como eu tenho aqui na tela, é construindo em passo a passo. Olha aqui, ó. Passo 1, escreva alguma coisa na frente. Passo 2, alguma coisa. Passo 3, escreva alguma coisa. Aqui eu tenho, ó, como regra, para esse começo de prática, a gente sempre coloca o nome do algoritmo, né? Algoritmo somar 3 números. É um problema? É um problema. O que eu preciso fazer primeiro? Receber 3 números, somar 3 números, mostrar o resultado obtido. Com isso, eu resolvi o problema, com 3 passos. Agora, vocês estão aí? Eu gostaria que vocês se levantassem. Tudo bem se levantarem? Se levantem aí. Ai, lá vai a professora. Boa. Meu tá travando. Aqui também. Voltou? Voltou, gente? Até que a gente tá conseguindo bastante tempo estável, né? Parece que voltou. Tá. Ok. Gente, então nesse primeiro algoritmo que eu expliquei para vocês, que é somar 3 números, deu tudo certo, concorda? Não aconteceu nada de irregular. Agora eu vou pro segundo, e eu vou pedir para vocês, quem conseguir, ficar em pé. Eu vou pedir para vocês, eu tô gravando a aula de qualquer forma, tá, gente? Depois vocês podem rever. Eu sou uma professora de ginástica agora e vou dar instruções para vocês. Vocês têm que fazer tudo que eu mando, porque eu sou professora de ginástica. Vamos lá. 1. Levantar
e abaixar o braço direito. Deu certo? Então vai lá. Levantar e abaixar o braço esquerdo. Deu certo? Levantar e abaixar a perna esquerda. Deu certo, né? Levantar e abaixar a perna direita. Beleza? Algoritmo bem executado, queimaram caloria, resolveu o problema que a professora pediu. Agora a professora tá meio bugada aqui e vai falar tudo de novo. Levanta o braço direito. Ok. Levanta o braço esquerdo. Ok. Levanta a perna direita. Ok, tá dando certo aí. Oh. E agora, levanta a perna direita. Oh, gente, estão por aí ainda? Caíram? Deu certo? Deu certo? Escrevam aí. Esse último algoritmo deu certo? Conseguiram executar esse algoritmo? Não conseguiu, Kailane? Ô, Kailane, tem que fazer, Kailane. Eu quase caí, mas deu. Deu certo. Samuel, não tem como ter dado certo. Eu acho que você caiu. Se deu certo, você caiu. Não deu certo, Leonardo. Exatamente. Dá um pulinho, não, pai, vai cair sentada. O que aconteceu aqui é que eu estou infringindo a regra do algoritmo. Ou seja, cada instrução tem que ser possível de ser realizada. E com isso, gente, eu não permiti que fosse realizado, porque um dos passos era impossível de ser realizado. Exemplo 3, ó, algoritmo 3, trocar uma lâmpada. Pega uma lâmpada nova. Pega uma lâmpada, vamos lá, lâmpada. Peguei uma lâmpada nova, o meu problema é trocar essa lâmpada ali. Cadê minha lâmpada? Olha lá, tem uma lâmpada ali. Meu problema é trocar uma lâmpada. Então, eu peguei uma lâmpada, peguei uma escada, posicionei a escada embaixo da lâmpada, subi na escada, retirei a lâmpada, estou retirando a lâmpada, coloquei a lâmpada nova, desci da escada, agora eu vou ali atrás, porque aqui tem um interruptor, testei o interruptor, guardei a escada e joguei a lâmpada velha fora. Ok? Deu tudo certo na troca de lâmpada? Tá rindo de mim, né, Samuel? Olha que a gente se submete para dar aula. Deu certo para trocar a lâmpada, gente? Sim ou não? Deu certo. Mas esse algoritmo é bom ou é ruim? Eu garanto para vocês que esse algoritmo é ruim. Ele é ruim porque, lembra do exemplo do Thiago, que foi trocar o pneu, o que o pai dele fez? No meio do caminho eu levo um choque, eu não levei choque não, mas podia ser. Mas não é esse o problema do algoritmo. Ele é um algoritmo que nós chamamos de pouco funcional. Por quê? Eu faço todo o processo, olha o nome do algoritmo, trocar uma lâmpada. Em algum momento eu falei que tinha uma lâmpada queimada? Muito bem, Kailane, tem que ver se a lâmpada está queimada. Então, qual seria a montagem correta desse algoritmo? A primeira coisa que perguntaria aqui em cima, antes desse passo 1, antes do passo 1, seria assim, ó. Ficaria desse jeito que eu vou escrever aqui para vocês no chat. Algoritmo 3, trocar uma lâmpada. A gente escreve desse jeitinho aqui, ó. Não escrevam agora, tá? Que eu vou montar ele certinho. Primeiro passo. Primeiro passo. Se
a lâmpada está queimada. Pergunto, a lâmpada está queimada? Estou escrevendo aqui para vocês. Aí eu continuo com o segundo passo, que é pegar uma lâmpada nova. E assim iria até o último passo. Entenderam por que o algoritmo, fazendo a pergunta C lá em cima, fica mais inteligente? Eu não ia gastar toda essa energia que fui, rodei na cadeira, subi na escada, peguei lâmpada. Se a pergunta fosse, a lâmpada está queimada? Não. Alguma coisa ia ser executada? Não. A mesma coisa acontece no computador. Se você faz um teste lógico antes, eu podia estar de boa ali, ó, tomando uns drinks, uns refrescos, né? Pois é, para isso que servem os algoritmos computacionais, para também evitar passos desnecessários. Volta e dorme, uma boa ideia também, Caio. Tô gostando. Isso é das minhas. Sacaram, isso daqui eu já falei. Vamos para esse aqui, ó. Um jovem executivo que levanta-se para trabalhar. Olha só, passo 1, levantar da cama. Passo 2, tirar o pijama. Passo 3, tomar banho. Passo 4, vestir-se. 5, tomar café. 6, ir para o trabalho. Esse é o exemplo, né? Em que a ordem dos passos não pode ser modificada. Imagina aqui, ó, levantar da cama. Se eu inverter o passo 2 com o 3, vai dar ruim, não vai dar? Galera, se eu inverter o passo 2 com o passo 3, eu vou me vestir e depois eu vou tirar o pijama. O exemplo de quando a gente sai de casa, exato, que é o mesmo exemplo. Ou então, se eu inverter o passo 3 com o passo 4, o que acontece? Eu primeiro me visto e depois tomo banho. Parece brincadeira, mas dentro do programa de computador, se essas ordens de passos forem invertidas, você pode não chegar no resultado satisfatório. No caso aqui, como que eu ia trabalhar se eu tinha acabado de tomar banho, tinha ficado ensopada com a roupa, pois eu tomei banho de roupa. Isso então, amores, nos leva a crer que um algoritmo correto deve ter 3 qualidades. Cada passo deve ser uma instrução que possa ser executada. Qual foi o algoritmo que eu dei algum exemplo aí que não dava para ser executado? Escrevam aí. Qual foi o algoritmo em que um dos passos não podia ser executado? O exemplo da aula de ginástica. Ótimo. A ordem dos passos tem que ser precisamente determinada. Paloma, qual foi o algoritmo que inverteu as ordens dos passos? Paloma sumiu. Eu acho que ela caiu lá na hora do exemplo. Sai, tem que ver se ela tá bem lá. Qual, gente, que a ordem dos passos não foi bem determinada e acabou dando errado? A da lâmpada. Ok. O de tomar banho, em que a gente inverte a posição. E, por fim, um algoritmo deve ter um fim. Concordam comigo? Então, essas 3 informações aqui, ó, um algoritmo correto deve possuir 3 qualidades. Eu vou pedir para vocês anotarem essa informação no caderno de vocês. E daqui 5 minutos eu vou voltar aqui para falar sobre a atividade que vocês vão fazer na aula que vem. Anotem isso no caderno e eu já vou explicar então sobre a próxima aula, belezinha?